Olá, delirantes, como estão vocês? Eu tô bem, porque eu sou um delirante também. Todos somos delirantes nessa vida. Escuta, Tinha que aceitar a condição de delirante, né? É, primeiramente. só- essa é a Ah, primeira. A gente vai falar de pensamento hoje? Vamos, vamos? vamos. Todo mundo Ah, então pensando aí, vai. todo Então mundo vamos. O bem? que que o pensamento faz? O que que o O O que ele pensamento pensamento faz? faz? O que que o pensa. Se pensamento é que ele faz? faz algo. O que que é Olha, pensar? eu não sei, o pensamento às vezes distrai a gente, né? Porque eu tô aqui com esse microfone todo enjoado. Eu fui gravar o congresso semana passada, do IGEP. é, 2 segundos antes de eu entrar no negócio aqui no programa lá de gravação, eu fui ajeitar o microfone, ele desequilibrou, caiu, quebrou o cabo. Aí eu tive que gravar o congresso sem o microfone. É. Mas é interessante, né? Porque pode não ter a ver com pensamento, mas tem, né? Pensamento é aquele que engendra, que articula, que antecipa dentro de uma determinada lógica algumas coisas, aquele que abstrai, né? Aquele que atribui certas qualidades ao fenômeno, aquele que decompõe o fenômeno, aquele que entra na materialidade, mas não só na materialidade, mas na abstração do fenômeno. Então, mas a vida nem Mas, sempre está mas alinhada. então, aí ia dizer isso. Eu até estava anotando aqui que ele pode fazer o contrário de tudo isso também, né? No aspecto Não, não o sombrio, por contrário, exemplo. eu não sei se contrário, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, a gente não pode confundir, e eu não sou, acho que você está confundindo, não, tá, Rafa? Mas eu acho que de maneira geral a galera confunde pensamento com consciência. Eu posso ter um pensamento que separa, mas eu posso ter um pensamento que une, Claro, claro, né? claro. Eu acho que é isso que eu queria deixar claro, assim, porque senão fica, né? A galera confunde pensamento com consciência, e não é, né? Não é a mesma coisa. Né? O Até É, pensamento, porque ele, até o ele. sentimento também, através da valorização, ele pode dividir as coisas ou ele pode unir as coisas, né? Assim, então também pode ser, logo você pode ser Eros nesse sentido, né? Claro, claro. Concordo, concordo. O pensamento, ele decompõe para recompor, ou compõe para decompor, né? Eu ia falar descompor. Idealmente. É, idealmente. E aí é onde eu queria chegar, porque a gente tem um pensamento unilateralizado, identificado com logos e com masculino, né? Que é que quer dividir tudo, que quer categorizar tudo, que quer, bom, enfim, né? Assim, unilateralizado em logos, nesse sentido, né? o Jung lá no Natureza da Psique, ele vai separar a ideia de pensamento e sentimento é, de um jeito muito interessante. Ele fala assim: você tá. Eu vou fazer a minha imaginação, né? Porque como eu aprendi com a palestra do nono Congresso Jungiano, porque eu já vi Oh, do, oh, oh. do Zé sobre mentiras e verdades. é, a minha imaginação também trai, então se ela trai, pode ser uma mentira, mas é uma verdade para mim. O, o Jung ele fala assim: você escuta um barulho, né? Acabou de deitar na cama, escuta um barulho e esse barulho é peculiar, um barulho que você nunca ouviu antes. É evidente que tem sensação aí, né? Mas logo depois a ideia da significação, né? Do que é esse barulho, né? Sensação entra no, em constatar o barulho, né? Mas o que é esse barulho? O Jung fala que isso é pensamento. Porque muitas vezes o pensamento ele vai comparar esse barulho com outros barulhos que essa pessoa já ouviu, no que o Rafa gosta de dizer, o próprio repertório, né? E aí ele vai chamar isso de peculiar, né? Então tem uma peculiaridade de pensamento aí, né? Assim, é como se ele colocasse na categoria barulhos de máquina de lavar, barulhos de, sei lá, né, de gato comendo a ração, gato arranhando o sofá ou qualquer outra coisa do tipo. E ao mesmo tempo que ele separa, né, que é evidente, né, o fenômeno barulho, ele também está unindo e colocando em algum lugar, né? A filosofia ela é muito boa nisso, né? No fundo, filosofia ela discerne, que seria separar, mas ao mesmo tempo engendra, né? Numa lógica, eh, ligando pontos, né? Então, assim, sempre tem eros e logos nesse sentido, né? O que que vocês acham disso?
Ô, Léo, é, Idealmente. Idealmente, idealmente, Não, é idealmente, né? Assim, porque idealmente. eu vou deixar ela falar, mas assim, idealmente, porque coletivamente o espírito da época tem uma identificação patológica. Eu acho que é Sim, patológico. Com a função pensamento, que a gente já falou isso em outras coisas, mas não é só com a função pensamento. A função pensamento também unilateralizada num movimento sombrio, talvez de divisão né, categorizante demais, assim, né? Ou tudo está certo ou tudo está errado. Ou eu estou certo ou está errado. Né? O outro está certo ou o outro está errado. O outro está errado, eu estou certo. É isso que eu quero dizer, assim. sim, 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 sim. É. Você pega, Então, por idealmente, exemplo, sim, vamos separar e botar aqui, relativizar e não sei o quê, né? Eu acho que relativizar é algo que a gente pode falar do papel de cada função no nosso processo de relativização ou de simbolização, porque todas elas têm função, né? Não dá para a gente dizer que a gente simboliza a partir de uma única função. Isso também, não sei se a gente já falou isso aqui, né? Mas o símbolo ele une as quatro funções. E o processo de simbolizar vem através, né, vem a partir de uma interação das quatro funções. Então, se não tiver pensamento, a gente não simboliza. Assim. é, total. eu até esqueci o que eu ia falar. Eu apaguei, mas Você é que falou, aí eu. Léo, Ah, mas eu esqueci. É que o Zé falou de simbolização e me veio outra coisa na é porque se a gente cabeça. ficar só nessa ideia idealmente, a gente vai ficar meia hora do episódio falando que não é bem assim, né? A gente vai Mas eu começar a acho que, relativizar assim, ó, tudo. eu acho que o lance é o seguinte, para quem tá aqui agora e não escutou os dois primeiros episódios de tipos psicológicos que a gente cagou na regra e ficou falando idealmente, né? No final das contas é isso, a gente quis relativizar nesses dois primeiros, né? Assista os dois primeiros, né? Porque o que a gente vai trazer aqui é uma coisa mais estereotipada, né? Apesar de ter vírgulas, né? Acho que é importante falar isso ou não. Eu não consigo, eu acho que eu não consigo fazer isso aí. Eu não sei. Eu não sei nem se eu quero tentar. Eu acho que eu acho que tinha que ser assim, ó. A aula de tipos psicológicos tinha que ser o Rafa dando tipos psicológicos, né? Que aí ele traz, né? Bonitinho, já vi a aula dele. Aí vem a tipos psicológicos 2, que é o Zé. Fala assim, não tem nada a ver essa porra aí, né? Tem, mas Esquece idealmente. tudo que ele falou, é tudo bosta. Não, não exagera, cara. Exagero, né? Não, o que eu falo quando eu dou aula disso talvez eu esteja falando quase a mesma coisa que o Zé fala, só que de um. Olha que interessante, só que de um outro caminho. Eu não falo idealmente, eu falo assim, gente, tudo isso que eu estou apresentando para vocês, digamos que é um tipo puro. Vamos supor que existisse um ser humano no mundo que fosse 1000% extroversão. Ia ser tudo isso aqui. Então, essa explicação é só para fins didáticos, mas nunca é. É a Nunca é, ideia de né? pegar um bisturi e tentar tirar, né, o tipo da pessoa, assim, de só um dos tipos, né? Sei lá, ou extroversão ou introversão, Ah, ou mas peraí. Talvez, É o que o talvez eu não Fausto tenha tentava deixado claro fazer. o meu idealmente de hoje. O meu idealmente de hoje é mais conectado com um pensamento, vou usar, não achei a expressão melhor, harmonioso, seria tipo do que do pensamento ideologicamente. Versus patológico. um Ah, pensamento unilateralizado. É isso. exato, é isso. O Hum, pensamento que Acho que consegue transitar entre opostos, sem pensar em sentimento, nem estamos pensando nessa visão, cara, mas os opostos que compõem a função pensamento, é um né? Então, oposto em esse si. pensamento, isso, né? Que consegue fazer esse exercício que a gente estava discutindo, de separar e unir, de você sabe, caminhar entre logos e eros, né? Assim, então, esse é o pensamento idealizado que eu estou brincando você aqui, sabe quem né? fala disso? O Edgar Morin, lá no Método, ele vai falar que existe uma grande diferença entre racionalidade e racionalismo. Eu acho muito interessante, né? Assim, talvez seja só uma questão análoga, né? Mas ele fala que o racionalismo, é um movimento que só considera a razão como algo, é, como eu posso dizer, agradável ou convidativo para o indivíduo viver e seguir no processo civilizatório, né? Enquanto a racionalidade, ela entende a existência da irracionalidade e chama ela para conversar, né? E a ideia do pensamento, né? Não estou falando que racionalidade e pensamento eles são sinônimos, mas estou falando da A gente já explicou no analogia outro da coisa. episódio, inclusive. É, Isso. o faz parte, né, Bom, enfim, o
Mas é a mesma coisa, né? Um pensamento unilateralizado vai fazer com que as outras funções sejam muito mais sombrias, né? Enquanto que um pensamento que convida as outras funções, né? Ele é mais interessante, porque ele vai ficar mais diversificado, né? É legal isso. Do ponto de vista de desenvolvimento da consciência, como nós já falamos em outros episódios, é, idealmente, talvez todas as funções tenham que vir para participar de alguma forma. Contudo, eu tenho a impressão que é quase impossível, não sei se realmente impossível, que todas as funções sejam realmente hiperfuncionais. A impressão que eu tenho, e aí impressão empírica, né, nunca fiz um experimento e tal, é, que sempre vai ter uma função que ela vai ter uma hiperespecialidade. Não significa que as outras não possam vir, participar criativamente, serem desenvolvidas e tal. Mas é aquele exemplo que eu já dei em algum outro momento, assim, cara, o ponto é, beleza, mas a hora que você leva você tropeça na rua, né? E você vai cair, se você é destro, é sua mão direita que vai predominantemente te defender, né? Por mais que a sua mão esquerda seja ótima num backhand jogando tênis. Então, é isso, né? Essa imagem que eu faço, mas claro, num processo de empírico também. Não sei como vocês veem isso. A minha viagem, né, eu acho que concordo com você. Aí a minha viagem, uma ampliação, é assim. Quando o ego, é, sei lá, não sei aonde é que ele chega, se é que ele chega, mas enfim, que o que pode acontecer é o seguinte: eu posso ter se eu não sou, se eu não tenho um pensamento, como é que você usou a expressão hiper o quê? Hiper, Hiperfuncional, alguma coisa assim. hiperfuncional, Ou, que ou seja, né? hiperespecializado, alguma coisa Hiper assim. especializado. Se eu não tenho um pensamento hiper especializado, hiperfuncional, pode ser que tenha um complexo que tenha. E talvez esse complexo me ajude. Não é do ego, mas é do complexo. Eu não sei a tipologia dos complexos. Estou indo além aqui, do jeito que eu gosto de fazer, né? Mas e talvez, e eu acho que isso tem relação, eu não escrevi isso no meu trabalho, mas acho que isso tem relação com as mutações, quando eu falo lá do Pacuá. Porque potencialmente está lá, né? Talvez o ego e esse campo da consciência, né? E o ego não tenha especializado essa função, não por escolha do ego, mas também, mas no desenvolvimento da personalidade daquele indivíduo, mas aparece um complexo ali que fala, não, Ó, peraí, deixa que eu resolver esse negócio aqui. eu já vi pessoas batendo de moto num carro e o cara dando um duplo twist carpado e caindo em pé. E o cara nunca fez nada dessas paradas assim, sabe? De ginástica. E o cara cai em pé e bem ainda por cima, né? Vocês já devem ter visto no Instagram isso, assim. Pode ser, viu? Pode ter tudo a ver isso daí que o Zé tá falando, né? Mas a gente De tá repente fugindo de vem novo do a pensamento. Suna. Mas eu não sei o que mais que tem para falar do pensamento, cara. O pensamento Que mais? pensa, que o pensamento faz conta. Cara, não, de fato, né? Ficar o tempo todo falando só de uma função, às vezes acaba ficando entediante, porque naturalmente a gente acaba relativizando, indo para outras, né? Mas talvez seria legal a gente pensar. É que é muito óbvio, assim, né? Pensar em qualidades do pensamento, né? Que tipo de modelo, né, o pensamento traz para quem tem como regente essa função. É, Não eu sei, acho que que a fica gente chato pode. também, Sabe o que a né? gente podia fazer? Falar do pensamento inferior. Não falar de sentimento. Mas, sei lá, já que a gente falou do pensamento aqui, né? E o pensamento inferior? É que a gente vai dar um nó agora para quem Ah, pensa. Olha só que interessante. Ó, não, legal isso que você falou, eu gostei. Porque eu tenho certeza. Se você tem essa mesma certeza que eu tenho agora, faça algum comentário aqui no vídeo ou no Spotify. se Que eu a hora que liberar. ela falou assim, Tô brincando, eu pensamento libero. inferior, mas o pensamento inferior, ele não seria a sombra do sentimento? Assim, mais ou menos. Talvez quem estuda tipologia fique muito preso. E eu vou confessar que quando eu dou aula eu também falo dessa maneira para fins didáticos. Mas assim, o Zé falou uma coisa agora há pouco e eu concordo. Qual que é o inferior do pensamento no pensamento?
É isso. Aí eu gosto de pensar assim. É, e que assim, e que eu até acho que o inferior do pensamento, agora sim, que é uma espécie de sentimento que tenta ser pensamento, né? Eu até acho que é um pouco isso. Mas de qualquer forma, para mim são duas formas de olhar assim, cara, o inferior no pensamento enquanto pensamento e o sentimento enquanto função inferior do pensamento. Assim, são duas formas de raciocínio ou duas formas de investigação interessantes, né? Só que dá um Porque nó para. exato. Né, acho que só ampliando, assim, completando. Uma coisa é você pensar na tipologia, né, no mapa tipológico do indivíduo, que tem o sentimento embaixo, e a outra é pensar, como a gente está tentando fazer, personificar uma única função, né? Assim, aquela função personificada vai ter luz e vai ter sombra, né? Em si. É, Aham. é. Ah, eu lembro o que eu ia falar pro Léo aquela hora. Me veio Fala aqui. aí, fala Que aí. ele deu um exemplo. Olha, eu não sei se é função pensamento ou não sei se é função sensação. Que o exemplo que você deu não tá na natureza da psique, tá nas conferências de Tavistock. Tá na conferência, tá na natureza da psique que eu li semana passada, homem. Deve estar nas duas, então. Cara, então tá nas duas. Tá bom. Tudo bem. Tá tudo bem. Pode É, ser que seja nas tá duas. no meu grupo, Ah, eu que tô olhando por bobagem. causa do grupo de estudos. Não, porque na conferência de Tavistock eu tenho certeza que tem, porque é uma frase Tem um bem, monte bem de frase do marcante. Jung que eu vejo, eu falo, ué, mas aqui não tá no outro livro, né? Assim, mas eu nunca fui lá conferir. Mas esse daí Ele eu. fica Não, ele ele é repete. autoplágio o tempo É, inteiro. Jung, Ele Esse cara, autoplágio. repete, ele repete. É esse real. cara fica só fazendo autoplágio. Ele faz autoplágio. Não, tá E bom, outra, tô se ele fizer um convencido. autoplágio lá dos escritos de alquimia, ninguém vai saber. Acho que nem ele sabe. Ai, cara. Então, e o pensamento e sombrio, então? Né, É o lado isso. sombrio do pensamento. E Como a é que é Então, isso? sombra do cara, pensamento predominante. o pensamento sombrio me parece quando, assim, ele se apresenta, me parece, né? Quando ele definitivamente ele não tem nenhuma participação naquele contexto interno ou externo, mas ele insiste em querer participar. É mais ou menos Sei lá, isso, assim. tipo, você tá numa aula de pós-graduação em arte terapia e fica querendo falar o tempo todo sobre a teoria, né? E Por o professor exemplo, não. Por exemplo, você tá numa aula de arte terapia, tá ali construindo o conceito, né? E aí, de repente, tem alguém que conhece uma vírgula a mais e fica querendo falar. Não sei se é para se aparecer, para mostrar que sabe, numa fantasia de que tá contribuindo. Então, E é legal esse exercício que a gente está fazendo agora que eu estou parando para pensar. Vamos, de novo, imagina um mapa tipológico. Em cima Ah, está pensamento, né? E o indivíduo fica tão aprisionado na própria função que essa função começa a se manifestar, talvez de maneira sombria, sem pensar na função inferior, né? uhum. exatamente. Interessante isso, né? Vocês sabem que eu tenho dois sobrinhos, né? E eles são muito queridos, eu gosto muito deles. E eles são adultos, né? Um tem 21, outro tem 19. E aí eu tava conversando tava com os dois, assim, e eles me escutam muito, eles me escutam, é interessante isso, né? Apesar da gente não ter um convívio tão próximo por falta deles morarem no Canadá, mas a gente tem uma boa relação, né? E aí a minha irmã já até me contou que, assim, que ela já me usou como é, sei lá, como apelo para alguma coisa assim. Thales, imagina só o que seu tio vai pensar disso que você tá fazendo, sabe? Tipo assim. Eu falei, mas por que você me usou pro cara? Porque eles respeitam muito você, né? Então, e assim, naturalmente, né? E aí eu tava conversando com ele, nesse tempo que eles estavam aqui no Brasil esses dias, e aí a gente falando sobre essa coisa de verdade, né? E ele falou assim. Tio, por quê, cara? É assim, se a gente consegue provar, por um experimento, por um não sei o que lá, daí pra mim funciona. Se não, fica muito assim, né? O sujeito achando, mas é baseado em nada e tal. Aí eu falei assim, o Thales falou que é o mais velho, eu falei, Thales, cara, eu entendo o que você tá dizendo, e você segue um modelão que a gente vive, que é predominante. Onde o certo só é certo porque 2 mais 2 igual a 4. Porque eu mensurei isso numa régua, numa balança. Porque eu fiz uma análise juntando Lé com Cré, deu isso, aquilo, outro.
Eu não acho que você está errado rigorosamente. Porque você vive um modelão e você vem nesse mundo influenciado o tempo todo por uma construção de que essa é a verdade. Falei, de novo, você não está errado. A única questão é que isso é só uma parte de entendimento do mundo, né? Ela não é errada, ela só não é única. E aí, cara, e é muito interessante, assim, aí os dois estavam no banco de trás do carro, cara, aquele silêncio sepulcral, assim, tipo, Hum, que eles param para escutar mesmo. É, não, ele falou, nossa, tio, você me descreveu, é assim mesmo que eu acho o mundo, né? Mas, verdade, né? Tem que olhar de outra forma, interessante. Ele faz análise até com um colega nosso do JEP e ama fazer análise. É, e, cara, então é interessante que o pensamento hoje, ele ocupa esse lugar que eu acho que agora, entendendo depois que o Zé explicou, acho que ele ocupa esse lugar de uma certa hegemonia que não é um pensamento ideal, aquele que dialoga, do tipo assim, cara, de fato, 2 mais 2 igual a 4. Mas não sei, eu queria te ouvir. Quais são os valores envolvidos com esse 4? Talvez eu não tenha condição de olhar para isso, não tenha entendido. Deixa eu te ouvir, vamos passear por essa história aqui, né? Vamos cheirar isso aqui, né? Vamos meditar sobre isso aqui, né? Então, e aí o sujeito fica tão preso no pensamento que ele nega o óbvio. Talvez vou ser bem cult aqui agora, mas é que o que me veio agora. Na série. Gente, tá vendo? Eu nem sempre não vejo séries. Eu assisti uma série polonesa que se chama Decálogo, né, do Kieslowski, o mesmo autor lá da trilogia das cores, né? E aí esse Decálogo são 10 episódios baseados nos 10 mandamentos. E não é uma série cristã, é uma série de pessoas comuns, né? E o primeiro episódio é aquele. Não, não sei o que foi isso, mas beleza, continua aí. Não, quando eu falo cristã, assim, Você não é uma vê? série de Jesus Cristo, de Moisés, assim, tipo, é uma série de pessoas comuns. É hum. no Tá, dia a dia não comum é Tá, uma vai. humano. série. Tá, continua aí, Prossiga, vai. prossiga, prossiga. Bom, e aí, cara, o cara, o primeiro episódio, o primeiro mandamento lá, que é honrará a Deus acima de todas as coisas e tal, que esse é o primeiro mandamento. E aí o sujeito, aí o filho dele sofre um acidente lá no lago congelado, não sei o que, não sei o que lá, e ele nega o óbvio, né, que o filho dele tinha sofrido um acidente no lago congelado, porque assim, não faz sentido que ele tenha sofrido um acidente, porque eu fiz, é desse jeito, tá, gente? Porque eu fiz uma conta no meu computador, e segundo o meu cálculo de quanto nevou nos últimos dias, versus a densidade da água, versus não sei o que, versus não sei o que lá, não era para o lago romper a hora que ele estivesse patinando sobre o lago. E aí ele fica ali, não, assim, ele fica no estado de anestesiamento porque ele não tem para onde correr, ele fica limitado nesse microcírculo. É muito interessante. E Cara, aí eu isso acho que cai mesmo, nisso é. que o Zé tava falando, né? Fala aí, fala aí. Não, não, É. o que eu ia falar é exatamente isso, né? Cai num. É muito doido, porque cai num pensamento caduco, né? Ou cai num pensamento caduco, ou cai num dogma, né? Que, no final das contas, acho que dá no mesmo, né? Assim, o indivíduo ele acaba fazendo um castelinho de delírio dele que é maravilhoso, que é muito bonito, né? Que tudo corresponde ao quê? Tudo tem uma causa, né? A causalidade, né? Ela é importante entrar aí, né? Assim, e que muitas vezes aparentemente é metonímico, ou seja, parece que está respondendo tudo, mas está respondendo só uma parte, né? É isso mesmo. Se É. vocês quiserem saber um pouco, é só pegar Monty Python, né? Tem uma cena de Monty Python que eles estão tentando saber se uma mulher é bruxa, né? E aí vem o pensamento do cara, né? Adoro É, essa. é simples, né? Assim, bruxa queima, não queima? Queima. Então, bruxa é de madeira, certo? Certo. Então, se é de madeira, quando a gente bota no lago, acontece o quê? A madeira, quando bota no lago, ela flutua, evidentemente. E o pato? O pato também flutua, então o pato é de madeira. Então vamos pesar os dois, o pato e a mulher, para ver se tem o mesmo peso, né? Porque aí a gente pode entender que eles flutuam e são feitos de madeira. Aí eles pesam, dá o mesmo peso, pronto, é bruxa, né?
É uma coisa, é É do um. caralho essa Cara, cena. mas é muito É demais, lógico, é. né? É lógico, sabe? Assim, é isso, né? E a Não, mas, gente cara, tá esse, rindo esse é um aqui, ótimo exemplo de um pensamento sombrio em si Ah. mesmo, a né? gente tá rindo aqui, mas a E ciência tem uma nazista foi isso, indagação, né? né? Porque alguém fala assim, mas espera aí. Eu lembro muito dessa cena. Alguém fala assim, mas espera aí, mas tá, então se a gente queimar a mulher, como é que a gente vai saber se ela era bruxa ou não, né? E aí que começa toda a lógica, né? A gente não pode É, simplesmente queimar ela porque a gente não sabe se ela é bruxa. Aí começa, bruxa queima, madeira queima, e aí essa sequência que o Léo é o descreveu. E aí no guarda, final os caras falam, beleza, então pesa a mesma coisa que o é pato, bruxo. então é bruxa. É isso, cara, É entendeu? muito A legal. ciência nazista foi isso, né? E é lógica, né? Entre bilhões de outras coisas, né? Assim. Então tem aí uma sombra ferrada, né? Que cria esse pensamento paranoico, delírico, sei lá como é que se fala isso, né? Assim, Que fica preso em si mesmo, né? É isso. Fica preso numa tem circularidade, isso, tem uma autorreferência, né? né? Tem uma É. autorreferência. Cara, e agora eu vou falar uma coisa bem, acho que é polêmica. Mas vou falar e vou usar os termos que eu quero usar. Que quando o sujeito ele fica preso nessa circularidade do pensamento, ele fica meio burro. É Assim, caduco, é É isso caduco, é mesmo. isso mesmo. É quem olha de fora pensa assim, puta que pariu, bicho, isso aí não faz o menor sentido, assim. pois Não é essa a é, sensação que é, dá é, de fora? é. Que é essa cena aí de Monty Python fala, cara, não, isso não faz E é sentido. muito louco, porque não quer dizer que ele não tenha capacidade de raciocinar, de conectar, não sei o que lá. Mas quando ele fica só preso, você, cara, mano, assim, cara, é Cara, muito parece louco. até discurso político, É. né? Ou então aqueles debates, né? Que parece que falam para o candidato decorar um texto, né? Assim, como que você vai resolver a questão da violência pública, né? A gente vai, sei lá, botar a arma na mão da população, né? Mas a arma na mão da população não pode dar violência pública, né? Aí ele, não, né? E vai dar segurança pública, né? Mas a segurança pública não, sabe? É. Mas a segurança pública vai ser como? A gente vai botar a arma na mão da população, sabe? Tipo, e é isso, cara, É. sabe? Tipo, é uma coisa muito. Eu não consegui dar um exemplo bom, mas assim, é Não, meio Mas é mas isso isso, mesmo, entendeu? é é bom, mas isso, é é. ótimo, tá ótimo. O debate entre o Eduardo Leite aqui do Sul e não é Lanzoni, sei É o lá agora, Onyx Lorenzoni, eu vi essa Lorenzoni, né? cena, eu Assim, sei exatamente que cena que você por tá favor, me lembrando. diga suas propostas para, sei lá, segurança pública, né? A gente vai fazer melhor que você, né? Não, mas me diga as propostas, né? A É. gente vai fazer Aí melhor que quem você. tá em volta, né? Fica assim, não vai dar para ver porque, né, tá no vídeo, só no YouTube. Fica assim, nossa, né? Olha, que incrível o raciocínio desse cara. E a Puta que cena? pariu, bicho. A gente vai fazer melhor que Cara, você porque você que roubou desespero! Porque você roubou 2 milhões no seu mandato, candidato. Não, mas por favor, me diga as categorias, não sei o quê, né? Ele tá tentando ampliar ali de alguma forma, né? Porque você roubou, a gente vai se fazer melhor que você, né? É tipo isso, cara, né? Assim, e a gente tá dando aqui um exemplo bem empírico, né? E bem caduco, né? Mas pode ter gradações disso, né? Nesse sentido. Só que aí cai no autoritarismo, né? Cai numa unilateralidade que eu gosto de dizer que é caduca mesmo, assim, sabe? É oca, né? Aí a gente tem o mecanismo da projeção, que era, né, até pensei no público por isso, que o indivíduo que tem um pensamento bem desenvolvido e harmonioso se torna, né, imagem de admiração. Mas o indivíduo que tem esse pensamento caduco, que o Léo está falando, também se torna depósito, né, de uma busca, né, da projeção e de uma busca de um pensamento não integrado, só que aí fica deslocado. Dos dois jeitos, a coisa pode ficar patológica, né? Mesmo Olha, que o cara tenha um pensamento bacana, ou que o cara tenha um pensamento, né, esse pensamento circular aí, eu autorreferente. concordo, mas eu acho que o pensamento circular ainda faz mais sucesso, viu, Zé? Porque, Não, acho que, não sei, aí eu não sei. porque assim, o pensamento caduco, ele é simples, né, de certa forma. Ele é resolutivo, mas não é resolutivo no sentido mais, como que eu posso dizer, que engendra coisa, não faz cálculo, né? Então, às vezes a população ela tá com uma
uma demanda, ela quer resolver no outro dia, né? Ele é mais imediato, né? Assim. Ou não? O que que vocês acham? Não, eu acho que sim. Eu acho que a admiração do cara, nesse sentido, mas a admiração do cara que tem um pensamento. Porque admiração não quer dizer aproximação ou afastamento, né? Eu acho que esse pensamento caduco, gostei da expressão, o pensamento caduco aproxima o indivíduo na projeção sombria. E aí, essa projeção sombria no indivíduo que tem um pensamento harmonioso, sei lá, do jeito que eu usei a expressão, afasta. Tipo, esse cara é tão inteligente que eu não entendo o que ele fala, então eu não chego perto dele, né? Assim, então não tem identificação com aquilo ali, ao mesmo tempo que existe uma admiração, né? E talvez Olha que seja isso, né? A interessante. identificação com essa simplificação que você falou, né? Assim, porque fica uma coisa simples, circular, que não leva para lugar nenhum, autorreferente narcisista, é muito mais Total. fácil, né? Do indivíduo É bem cair mais nisso. fácil. Ô Zé, é interessante que você falou, cara, esse termo que vocês colocaram agora, o pensamento caduco versus harmonioso versus o pensamento mais intelectualoide, assim. E aí, por qualquer razão, eu vi uma postagem no Instagram de um outro cara que eu sigo, e aí ele comentou alguma coisa da Maria Homem, e eu fui lá ver um vídeo da Maria Homem de Mello. E assim, cara, a questão não é sobre a profundidade dela, a intelectualidade dela, né? A gente não tá colocando em xeque isso. Mas eu achei interessante o jeito que ela fala, é um jeito. Não é errado, não é certo, é o jeito dela, ponto. Mas assim, tem um contorno. Parece que ela não se suja, as palavras são bonitas, são encaixadas, porque o gamos da relação, que não sei o quê. E, enfim, né, tá tudo bem, ela é uma baita psicanalista respeitada. Só que eu me perguntei, eu não sei pra quem que ela tá falando, né? Assim como eu não sei pra quem que a gente fala aqui no Delirium. Às vezes eu me pergunto, ela tá falando para outros psicanalistas, ela tá falando para uma população em geral, ela tá falando pra gente culta, independentemente da formação. Eu não sei para quem que ela tá falando, né? Porque tem uma coisa assim, né? Tem um jaleco branco assim, né? De superioridade naquela fala empolada. Eu entendo ela, porque eu gosto também de palavras difíceis, porque às vezes, não porque a palavra difícil necessariamente te dá uma sensação de superioridade, é porque às vezes a palavra difícil é a melhor palavra para poder expressar uma ideia X, né? Não porque a palavra só é bonita e eu quero usar uma palavra difícil. Contudo, eu tenho a impressão de que, pelo menos nós aqui no Delirium, e eu vou até ir à frente, assim, falar os junguianos do IGEP, assim, eu vou falar isso. A gente, Eita, a gente se. eita. Não, não, no bom sentido, no Cara, bom meu, sentido, a olha o gente se cara. suja. Vamos ver o que vem, vamos ver o que vem. Não, que Ih, a gente se, entre aspas, a gente se teve gente que suja. arrepiou aí agora. Não, que a gente se suja. A gente se suja. Eu quero dizer assim, cara, eu já fui em É congressos. a maioria. Tem um outro que não, mas vai. É, assim, é isso, né? Que a gente se suja. É, Você vai para um congresso junguiano, ele é empolado. Ele, assim, eu tenho que mostrar aquele meu contorno, que eu não sei o que lá. Cara, se suja. Fala um pouco de palavrão também. Assim, não que é obrigado a falar palavrão, cada um usa as palavras que bem entende, mas é como se existisse por trás uma certa soberania do pensamento, né? Então, legal, é então, isso assim, aí. eu falo que eu sou intuitivo, mas assim, quem tá falando que eu sou intuitivo é o É isso pensamento. mesmo, né? E, e É. quantas pessoas, né? Igual o artigo do Zé, só o Jung salva, né? Tá- Cara, assim, vamos falar do mundo junguiano, né? Tem tanto aquele cara que estudou Jung e sabe racionalmente Jung, né? Não tô falando de gente específica aí, viu, gente? Mas eu tô falando de figuras aqui, né? Que leu o Jung inteiro, sabe aonde está cada coisa do Jung, né? Qual página e tal, não sei o quê, bababá, mas não convida as outras funções para ler Jung. Existe. Bota o Jung debaixo do braço e faz o castelinho junguiano dessa pessoa, né? Assim, dele mesmo. Chega na análise, não vai para frente, né? Agora, tem o outro lado do pensamento caduco junguiano, né? Que leu o Jung uma vez, né? E fala que individuação é da empregada, né?
Que individuado é empregado, que tem, Nossa né? Que tem pouco senhora! dinheiro, mas é muito feliz. Né? Tem Assim, pouco dinheiro, mas é muito feliz, portanto ela é individuada. Nossa, sabe? Tipo, e aí, né, bicho? É. Ei, mas peraí, deixa eu pegar, senão eu escapo. Cara, gostei disso que vocês estão falando, gostei do Rafa falar de se sujar, porque é legal isso, né? Então, a soberania do pensamento, e de repente, quando aparece uma expressão diferente, eu acho que é esse se sujar, né? Ou pelo menos parte disso que é. De repente, você bota um palavrão no meio da coisa toda, surge uma expressão, surge algo que te atravessa e você escapa da persona, ou escapa da identificação, né, a gente está falando do pensamento, né, da soberania do pensamento, porque tem outras coisas agindo ali, né? E de repente é uma se manifesta e você, opa, peraí, olha, tem outra parte de mim que está participando desse processo. Sabe uma coisa que eu não faço, de vez em quando só, eu faço isso. Pega um vídeo de qualquer pessoa desses, Pega do né? Rafael, Qualquer um, não, gente. Rafael. não importa se é psicanalista, se é pega o junguiano, meu se que foi é. publicado hoje na data de 15 de maio. Pronto. Pega o vídeo e assiste sem som. Pode ser sensação demais da minha parte. É. E olha, exatamente, olha a atuação da pessoa. Dá para perceber o quanto é persona que está ali, o quanto aquilo não é ou não é espontâneo. É impressionante, cara. Pode ser muita, sei lá, exagero ou arrogância da minha parte ou sensação demais. Mas faz um teste. Pega um vídeo aí de quem você quiser e assiste sem som. Cara, é um negócio que me assusta um pouco até, sabe? Eu fiquei meio Engraçado, né? assustado. Porque é, quando eu escuto a pessoa falando, eu meio que. Não sei o que que acontece, mas assim, não sei se é porque eu, a minha fantasia é o seu sentimento, mas eu sinto o que tá rolando, né? Na voz da pessoa. Então, às vezes, o meu é só escutando a pessoa, sabe? E aí você fala assim, olha, aqui teve insegurança, aqui essa pessoa ficou em dúvida, aqui, né, aqui ela tá se sentindo com certeza em falar isso. É bem interessante, né? Cara, eu nunca parei pra analisar isso, mas faz todo sentido. Interessante, né? É legal. Vocês Muito sabem doido. que, dando um exemplo agora bem mais suave, saiu um documentário do Bon Jovi. Eu gosto de Bon Jovi. Gosto das músicas, gosto da banda e tal. E, e aí saiu um documentário em 4 episódios. Eu assisti o primeiro. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e nesse ano o congresso vai ser sobre música, nós três somos músicos amadores, assim, né? A gente gosta de música, e eu tava vendo o ensaio da banda deles, né? Eles vão fazer uma turnê, e fizeram um ensaio de 15 dias, e falou, cara, faz mais de não sei quantos anos que a gente não ensaia 15 dias. No máximo, nossos ensaios são 3, 4 dias no máximo, né? Porque a banda, puta, é banda entrosada, profissional e tal. Me chamou a atenção. Eu olhava pro ensaio da banda deles e eu mandei uma mensagem pros meus amigos, né, que eu tocava e tal. Eu falei, gente, olha, pode ser Bon Jovi, pode ser Wolfgans, Wolfgans era o nome da minha banda. Não importa. Todos os ensaios são iguais. É, ou seja, é, é muito interessante assim, cara, mas ai, agora tá baixando o astral do show, não dá pra deixar essa sequência de músicas não tá legal. E se colocar essa no meio? Ai, não, essa sequência não tá boa, tá forçando muito a voz. Não, puta, cara, olha, não sei, né? Se a gente encurtasse essa música, em vez de tocar 6 minutos, a gente fizesse 4, cara, é idêntico, né? E é interessante porque a música é um processo muito complexo. Definitivamente, eu falo no congresso, eu não falei de função rigorosamente, estou falando aqui, que a música você consegue viver, experimentar a música por todas as funções, todas. Mesmo o pensamento, porque a música ocidental ela foi construída no ideal de pensamento, porque a música, enquanto som arquetípico, ela não tem nenhum compromisso com divisão de oitava. Você vai estar no tom A, B ou C. Então é interessante, né? Então, só que quando você está montando um show, a função pensamento vem, nossa, mas isso aqui, não sei o quê. É muito legal, né? Pensar nessas possibilidades de participação de todas essas paradas, né, na nossa vida e
nas coisas mais triviais possíveis. Maneiro. Mas é isso, né? Tudo é relativo, tudo é, assim, são exemplos para poder demonstrar como a psique é muito mais complexa do que puramente algumas poucas tipologias. Acho que a gente conseguiu personificar o Só uma pensamento aí um coisa que eu pouco. queria falar, que é assim, o Jung também sacou, né, nessa hegemonia do pensamento, né? Senão ele não teria proposto os encontros de Éranos como ele propôs, né? Com bebida, comida, como se fosse um encontro mesmo, né? Assim, de o povo soltar um pouco a sombra, né? Ao invés da roupagem congressal, né? Que muitas vezes ele participava, né? Só É. isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, talvez pra gente fechar o episódio. É, eu tenho essa visão, mas sou aberto a outras. Que existe uma espécie de hierarquia do ponto de vista de desenvolvimento da psique. Nascemos intuitivos, evoluímos para a sensação, construímos o sentimento e o pensamento tem uma soberania. Do ponto de vista de desenvolvimento da psique, não do ponto de vista de função mais importante, né? Talvez seria uma função mais refinada do ponto de vista evolutivo. Vocês veem dessa forma? Como que vocês veem isso? Teria que pensar, cara. Porque o Jung muitas vezes ele vai inverter, né? Ele vai botar a sensação primeiro, né? Ele coloca a sensação como primeiro. Eu É. coloco intuição como primeiro. É Mas eu não porque, sei se eu estou confundindo a intuição com instinto. Acho que tem que pensar. não sei. Tem que pensar um pouco. Eu gosto do sanduíche, né? Eu gosto do sanduíche de sensação e intuição. Lembra que a gente falou outro dia, né? Que na verdade ele mesmo propõe lá aquela imagenzinha que ele bota lá tem nas conferências da Stop, né? Aquele círculo que ele coloca um monte de camada. Isso é, né? Quando ele fala da ectopsique, ele vai fazer o sanduíche, sensação, pensamento, sentimento e intuição. Ele bota nessa ordem, né? Assim, como se o fenômeno de fora viesse assim. E aí eu penso que o fenômeno de dentro vem ao contrário, vem intuição, sentimento, pensamento, sensação, né? Então seria isso. Mas assim, como ele mesmo coloca, quando ele fala de arquétipo, de dentro para fora, de fora para dentro, Platão ou Aristóteles, aí eu não sei Tudo se eu quero. depende da extroversão e da introversão. Ai, Aí De caceta. vem o quem está Neumann e vendo. fala da centroversão, mas a gente vai chegar lá nos próximos Ele capítulos. fala da Ele fala da centroversão. 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 Puta merda, meu Deus. Vambora, vai. Que não é Olha o sentimento aí, galera. Puta merda. Legal, e legal. que não é a ambiversão como tem rolado aí na internet. Ah, ambivertido, ambivertido, ambivertido não tem nada a ver com centroversão. Eu nem sei o Nossa, que é tem muita coisa pra gente ambivertido. falar, cara. Ah, A gente vai ambivertido é uma gravar nova aqui por teoria que é psicólogo comportamental que criou, né? Porque é aquilo, né? Pega introversão e extroversão, comportamentaliza, concretiza, e aí é uma nova teoria de que Jung estava errado, existem pessoas que são ambivertidas. Mas, cara, na verdade o Jung sempre diz que todo mundo é ambivertido, né? Ele fala só que tem uma predominância, assim, mas é que o sujeito não lê Jung, e aí sai concretizando tudo e acha que tudo vira concreto e cimento. É Então vamos isso. falar de sensação semana que vem. Ou não? Combinado. Eu achei que ele ia ser sentimento para poder ficar no núcleo. Mas você chegou no concreto, né? Então, Você que sabe. também, tudo bem. pra mim tanto Tanto faz. dá como deu. Vambora. Valeu, Vamos nessa. gente. Tchau, Fui! Tchau. tchau. Valeu!